Oi, gente! Hoje eu vou contar a vocês como tudo começou. Eu cresci gordinha, sabe? Aquela criança que foi crescendo e foi ganhando peso com a idade chegando. Então, quando eu tinha cerca de 18 anos, na minha formatura, 17 mais ou menos, na minha formatura de terceiro ano, eu firmei a única e primeira vez que eu queria emagrecer e simplesmente eu parei de comer. Acordava, tipo, eu estudava tarde, acordava já quase na hora do colégio, tomava um suco de laranja, ia pro colégio. Quando voltava, comia um franguinho, pronto. Eu sei que em 6 meses eu perdi 20 quilos. E aí rolou a formatura de terceiro ano, a minha farda já tava tipo caindo, não queria trocar porque eu tinha emagrecido. Aí, massa, entrei na faculdade e emagreci naquela velha e boa Sibutramina, né, com remédio, ganhei tudo dobrado. E aí, acho que no segundo período da faculdade, do nada, chegaram uns depoimentos no antigo Orkut de um menino contando a história dele. Oi, tudo bom? Estava com você no mesmo colégio e sempre te observei. Há uns anos, acho que há 1 ano e meio, ele tinha feito a bariátrica e resolvi te dar esse toque. Há 1 ano e pouco eu fiz uma cirurgia, tudo pelo plano, e perdi tantos quilos, se não me engano, 40 e poucos quilos. E aí contando toda a história dele, como tudo tinha começado e... tipo, se você quiser saber mais, me chama aqui no MSN. E aí tem o MSN dele lá. E aí, como curiosa, né, claro que eu ia adicionar. Adicionei, oi, tudo bom, não sei o que lá, sou Dani e tal. Conheci esse menino, tipo, de vista, mas zero intimidade. E aí a gente conversou, tipo, uma madrugada inteira. E aí, no fim da conversa, já aceitando, tipo, meu Deus, esse menino tá me chamando de gorda. Quem é ele? E aí, aceitando, assim, mais ou menos a ideia, ele me deu o telefone do médico e tipo, ó, liga pro médico e marca, daqui a uns 2 meses ele vai ter vaga pra te atender. E eu, tá, vou marcar. Aí no outro dia acordei, oi médico, né, e tal. Marquei, tipo, tinha pra 15 dias, aí eu já fui pra ele, ó, tu não sabe, tem pra 15 dias. Tipo, puta, porque tinha pra 15 dias. Mas marquei. E aí fiquei no aguardo. Nisso, com 1 semana me ligaram, ó, tem um encaixe, você quer vir? Eu, poxa, 1 semana, a ideia nem tá tão formada, mas bora, né? Fui pra consulta sozinha, sem dizer nada a ninguém. Nos meus auges eu tinha 20 anos. E aí, na consulta, ele falou que a obesidade era uma doença, não sei o quê. Quando eu decidi ir pro médico, eu tava com perto de 100 quilos. E aí fui, ele falou tudo o que era o processo de cirurgia bariátrica, porque até então eu não conhecia muito bem, porque há 9 anos atrás, né? E contou tudo, mostrou vídeo, mostrou o que é que fazia, o que é que cortava, eu já... aquele negócio de sangue, né? Aquela coisa bem enojada. E aí ele, você vai fazer? Eu, não, claro que não. Tô gorda? Eu? E aí peguei ele, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe dar todas as requisições, você leva, se você decidir fazer... Você marca a volta que tem, né, de acordo com o seu plano, daqui a 40 dias, você volta e a gente vê como é que faz. Tá, levei essas requisições, aí saí do médico matutando, no outro dia eu já tava lá, tirando sangue. Com 15 dias eu já tava com todos os exames prontos, tipo, tinha passado por psicólogo, cardiologista, todos os médicos, todos os itens, todos os médicos que poderiam acontecer e voltei pra ele com tudo na mão. Ó, tô com tudo pronto, vamos operar? Ele, menina, que rápido. E eu sei que nesse processo eu não poderia operar com 20 anos sem liberação dos meus pais, porque eu tinha menos de 21, eles tinham que assinar um laudo que tem todo um laudo de risco de vida e tudo mais. Eu levei minha mãe numa outra consulta e aí ele mostrou tudo o que era o procedimento. Minha mãe também com muito medo, mas como era uma decisão que eu já tinha tomado, em 40 dias eu já estava na sala de cirurgia, acreditando que eu ia entrar naquele forno micro-ondas gorda e sair magra. Porém, nesses 40 dias eu já estava com 115 quilos, porque eu me despedi do mundo. McDonald's foi tipo best. Todo dia almoçava, acho que jantava na McDonald's, porque eu na minha cabeça nunca mais ia comer aquilo. Então aí nesses 40 dias, que demorou por conta de liberação de plano, que é todo um processo, meu plano não era daqui, era de fora. Uma agulha de veras que o médico queria fazer também. O médico queria usar descartável, eles queriam que usassem a do hospital. Enfim, um monte de burocracia, deu certo. Fui pra sala de cirurgia, tudo massa. E aí nesse dia que eu saí da sala de cirurgia, desconfortável ainda com cinta e tudo mais, comecei a ter umas febres estranhas, diarreia, enfim, o médico super preocupado. Meu médico foi Dr. João Evangelista, ele é um dos professores da Federal e ele então tinha trazido a história da bariátrica para Recife, era um dos estudiosos que
via as melhores condições de fazer a cirurgia e tal. E ele super preocupado, então ele juntou toda a equipe dele e do hospital pra ver o que é que tava acontecendo. E aí isso eu passei por um batalhão de médicos, de exames. Eu fazia exame de sangue de 1 em 1 hora. Tipo, não tinha nem mais buraco pra furar de tanto exame. E aí, nisso, com 3 dias já de hospital, eu já tava, tipo, com febre, diarreia, todos os sintomas de que tinha alguma coisa errada. E eu não deixava, pra vocês terem ideia, minha mãe no banheiro, porque eu só queria ela, não queria receber visita de ninguém e não sabia o que é que eu tinha. O doutor João fez, então vamos fazer o seguinte, depois de 1000 exames, vamos fazer uma tomografia, né? E descobrir o que é que você tem. Massa. A máquina do hospital só fazia até 100 quilos. Aí eu tinha 115. E no dia que a gente operou, você ainda fica com um pouco mais, porque tem aquela coisa do gás que infla, né? Porque foi por vídeo a minha cirurgia. Então, eu, sei lá, devia estar com 1.000 e 1 milhão de quilos. E na máquina do hospital eu não podia fazer. Eu lembro que a gente teve que ir de ambulância para um outro hospital fazer esse exame. E a ambulância chacoalhando e eu toda ponteada, assim, por dentro, né? Toda ponteada, passando mal, porque já tava, tipo, há dias no hospital. Enfim, foi um inferno. E aí eu fiz esse exame e foi descoberta uma infecção que estava alojada perto do útero e do ovário, e resto de líquido de cirurgia e algum foco assim, a infecção foi para ali, né, ficou alojada nessa situação. Eu já acordei com o médico chegando no quarto e dizendo, a gente vai abrir, lavar, aspirar. Oi? Pois é, aí eu tive que me submeter a uma outra cirurgia por vídeo também. De vez de 4 pontinhos, eu fiquei com 8 pontinhos, furinhos na barriga, né? Entrei na sala de cirurgia novamente, anestesia geral novamente. Todo um procedimento de uma cirurgia com toda a equipe dele e nada de 40 dias de aprovação não. Simplesmente ele juntou todo mundo no hospital e vai operar agora. E eu disse, pronto, ou eu vou sair bem ou eu vou sair morta, né? Eu já entrei, tipo, vou morrer. E aí, nisso, eu sou filha única, tipo, minha mãe super estressada, soltava, tipo, a gente, assim, e eu não aceitava ninguém, era só minha mãe, um amigo e um real de família, porque eu tratava todo mundo mal, tipo, por favor, não venham me ver, porque eu vim pra sair magra e vou morrer. E aí eu fazia pra minha mãe, nem filho eu vou ter mais, daqui nunca mais, eu nunca tinha tirado um dente, quebrado um braço, nada, decidi, tipo, ir pra faca, barra morrer, né, e aí fui pra essa sala de cirurgia e aí ele tirou, fez essa limpeza, deu tudo certo. E eu fiquei internada por 12 dias ainda, por mais 7, se eu não me engano, dessa cirurgia, que era pra dar tempo do antibiótico reagir e tal. E aí eu passei 6 meses curando, até curar essa questão dessa infecção, tomando remédio, enfim, fiz vários exames e deu tudo certo. Em 1 mês eu já tinha emagrecido 20 quilos e em 1 ano eu já tinha perdido 50 quilos. Mas como uma boa gordinha, de vez de comer um Big Mac inteiro, eu comia metade. Eu não me reeduquei, não fazia exercícios, não mudei de vida, apenas eu era emagrecida. Então o meu corpo, ele tinha murchado. Eu não tinha conseguido matar a minha célula mais gorda. Eu tinha apenas diminuído o tamanho dela, então a qualquer momento ela poderia voltar. E aí, com o passar dos anos, 5 anos após a cirurgia, dos 50 que eu tinha perdido, eu já tinha ganho quase 12. E aos poucos, assim, eu iria ter com certeza hoje, 9 anos depois, já ter retomado todos os quilos e de repente até ter explodido. Então não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse feito a cirurgia e eu não sei o que seria da minha vida quando eu decidi resgatar o peso. Eu pensei, eu decidi emagrecer, emagreci, quase morri, vou engordar? Tipo, não, né? Vou dar um jeito de mudar tudo isso. E aí foi quando eu resgatei essa história da reeducação alimentar, atividade física e mudei os meus hábitos com incentivo de um amigo. E ele ficava me dando dicas, faz tal exercício, faz tal alimentação. E aí depois, com o tempo, pesquisando, eu decidi procurar nutricionista e ver como é que seria o melhor caminho que eu ia tomar até chegar aqui onde estou. Então, desses 5 anos pra cá, é o que eu quero dividir com vocês, que foi quando eu comecei essa nova fase de atividade física, reeducação alimentar, que eu busquei a ajuda de um profissional, e tudo mais. É toda a história que eu conto no blog, são cirurgias plásticas, procedimentos estéticos. E dividir isso com vocês, um pouquinho do meu dia a dia e o que é que eu fiz para perder esses quilos que eu ganhei e mais, né? Para ter um total de 55 quilos, que é o que eu tenho hoje, perdidos. Se vocês querem acompanhar minha rotina diária, eu tô sempre postando no Instagram um pouquinho do meu dia a dia, né? No blog também tem alguns textos bem bacanas sobre a minha história. E aí vocês podem ficar sempre ligados em relação a isso. Então vocês me seguem no Instagram, curte lá no Facebook, segue aqui no canal e se gostou do vídeo, deixa um comentário, dá um joinha, que aí a gente vai abordando os novos assuntos. Tchau, tchau, até mais!